Hello, seja bem-vindo ao nosso curso Inglês para Iniciantes, hoje com a Lesson 17. Na aula de hoje, nós vamos ver a diferença entre there to be e o verbo to have. Essa é uma confusão muito comum entre nós, principalmente nós brasileiros, que confundimos o to have com o verbo existir. Vamos ver se isso fica claro nos exemplos. Em português, nós temos o verbo ter com sentido de existência, além do sentido possuir. Então, é comum a gente traduzir uma frase como tem um problema aqui com o verbo have. E aí a gente tem um exemplo como aqui, has a problem here. Só que isso é errado. Nós temos que aprender a utilizar o verbo there to be para falar de existência. E aí a frase correta é there is a problem here. Então lembre-se de utilizar o there to be para falar de existência, quando você pensar no verbo ter. Você vai usar o there is sendo a forma singular do to be, mais uma palavra ou uma frase no singular. Vai usar o there are mais uma palavra ou frase no plural. Vamos ver alguns exemplos. Veja que o verbo is está concordando com o que vem logo depois dele, que é um gato, apenas um gato no singular. Outro exemplo, there are books on the shelf. A forma are, então o plural do verbo to be, concorda com os books, que vem logo depois. Outro exemplo, there is coffee in the cup. Observe que o verbo to be no singular foi usado para concordar com coffee, que está no singular. Outro exemplo, there is a child crying. A forma is é usada para concordar com a child, apenas uma criança. Outros exemplos, there are many cars in the parking lot. There are, então, concorda com many cars, que é o plural. Vamos ver agora a forma interrogativa do there to be. Como o verbo to be, o verbo there to be vai usar a inversão na interrogativa. Então, a forma is e are vão para frente do there quando você está fazendo uma pergunta. Exemplos. Is there room for two? Is there room for two? Are there people in the room? Are there people in the room? Então, a forma básica de pergunta, is there mais singular, are there mais plural. Na negativa, você vai adicionar o not logo depois das formas there is, singular, ou there are, plural. A negação pode ser contraída, is not vira isn't e are not vira aren't. Você também tem as respostas curtas, do tipo sim ou não. Você pode usar yes, there is para singular, yes, there are para plural. Ou no, there isn't para singular, no, there aren't para plural. Recapitulando, to have é diferente do verbo existir. Para isso, existe o verbo there to be, que é usado para falar de existência, enquanto to have é usado para falar, basicamente, de posse. Portanto, ao pensar no verbo ter, você tem que decidir se está falando de posse ou de existência. Se estiver pensando em posse, o verbo a ser usado é o to have. Se estiver pensando em existência, você vai usar o there to be. Exercises. Complete the sentence correctly. Tem patos no lago. 5 segundos para você pensar na forma correta. Acertou se você pensou there are ducks in the lake.
Tem uma caneta sobre a mesa. 5 segundos para você decidir. Acertou se você pensou "There is a pen on the table". Pratique as frases falando e gravando no seu gravador e compare com as frases que você ouviu nesta aula. E resolva os exercícios que estão disponíveis na descrição do vídeo. Para baixar é só clicar no link. Até a próxima aula. Bye, bye!